Pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar e aí é o tempo que o pessoal vem chegando, né? O restante, eu queria convidar novamente o pessoal que está aí do lado desse lado, que viesse para esse, para que vocês sejam vistos na nossa gravação. Comunicar que a nossa reunião será gravada e ficará disponível no nosso YouTube, TV Plan Sanear. Edna, Dona Marinalva, vocês podem, por gentileza, vir para esse lado? O senhor também, por favor. Obrigada. Certinho. Bom, pessoal, nessa tarde agora nós vamos dar início ao nosso evento público, né? E aí a gente fez todo um processo de mobilização, o Luciano se esforçou, né? A gente entrou na rádio agora no horário de meio-dia, ao vivo, convidou a população, falou da importância, né, de estarem aqui presentes. Mas aí a gente sabe dos desafios que é mobilizar, né? E ainda mais para falar de uma temática que muitas vezes a população já está um pouco cansada, digamos assim, de discutir, né? Mas aí cabe a nós uma missão, enquanto instituição, enquanto gestão municipal, traçar daqui em diante outras estratégias, ver os melhores dias que a gente pode vir aqui no município para que a gente garanta a participação popular, porque ela é de suma importância e ela é necessária em cada etapa de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. O evento público ele tem o objetivo de apresentar à população local que o município está sendo contemplado com o plano municipal, com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. E, a partir disso, entender as estratégias, as metodologias que vamos utilizar para que a gente alcance os nossos objetivos, né? Mas aí, vamos superar esse desafio juntos, vamos pensar em novas estratégias para que a gente consiga alcançar os diferentes segmentos, né? Aqui já tem uma boa representação através do sindicato, da gestão municipal, mas a gente precisa também mobilizar a sociedade civil, as associações, né, os produtores, os pequenos produtores rurais aqui do município, todos esses grupos de interesse social que discutam, que venham a discutir essa tão importante política pública. E aí, como eu coloquei, e também, pessoal, por favor, sintam-se à vontade em falar também, tá bem? Quando eu estiver falando aqui, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode questionar, pode se posicionar, que a gente está aqui para ouvir. Né, pedir desculpa, né, porque nossa reunião mensal era hoje, né, a segunda-feira de cada mês. Nós desmarcamos a reunião, porque tinha essa reunião e também tinha uma reunião no Sindicato de Trabalhadores Rurais para criar uma comissão, né, e daí então era para a gente ter articulado todos os presidentes para estarem aqui, mas infelizmente foi uma falha nossa também, né, Edna? A gente pede desculpa. Mas o dia certo é o dia de segunda-feira mesmo, porque é o dia da feira e os presidentes vêm, as comunidades vêm. Mas a próxima a gente vai procurar estar trazendo, além do coordenador da associação, trazer também um membro da associação como comunitário, né? Para vir também para estar ajudando a gente nessa luta, né? Que a luta é do município, né? A gente só agradece e também, ao mesmo tempo, pedimos desculpa em nome do conselho, tá certo? Tranquilo, é isso, né? A gente é a primeira vez que o município vai elaborar um plano municipal de saneamento básico e aí a gente vai aprender junto, né? E a gente hoje usa esse momento como um termômetro para entender, né, como é que as coisas funcionam aqui, mas que nas próximas a gente cada vez mais vai melhorando, né? E pensando em novas formas de mobilização, como a senhora disse, né, aproveitar esses dias de reuniões, atrair, né, além dos representantes, mas trazer outras pessoas que fazem parte do sindicato das associações. Então, o evento público, ele tem como objetivo geral sensibilizar a população sobre a importância de participar na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ipubi, apresentando a estratégia participativa e destacando o papel da comunidade em todo o processo. Bruno, o que é estratégia, né? Se a gente, durante a semana, tem uma gama de atividades que a gente precisa desenvolver na nossa vida cotidiana, seja das nossas atividades lá na nossa casa, mas também as atividades do trabalho, se no meio daquela semana ali a gente vai ter uma reunião extracurricular, digamos assim, como esse momento que a gente está tendo aqui hoje, que não é rotineiro, né, aqui do município, então a gente começa a pensar nas estratégias. Eu tenho certeza que Luciano, Vanessa e todos vocês pensaram como é que vocês iam realizar esse evento, né? Desde o local,
as pessoas que iam convidar, quem são os atores importantes que deveriam estar aqui, como que vocês iam realizar tudo, como que vocês iam disponibilizar os recursos que a gente do Plano Sanear precisa. Então, vocês pensaram em estratégias. E aí a gente pensa em estratégias para que a gente garanta a participação da comunidade, né, dos diferentes segmentos sociais que aqui no município possua, que tenha o mesmo interesse em comum, porque eu tenho certeza que todo mundo quer universalizar o acesso à água. Eu tenho certeza que todos lá da comunidade de Serra Branca desejam ter água todos os dias em sua residência. Eu tenho certeza que o pessoal de Serrolândia, que ainda não tem acesso à água tratada, também tem o mesmo desejo. Bem como a gente não quer mais que o nosso esgoto que a gente produz seja jogado de maneira inadequada no meio ambiente, né? Então, esses são os interesses em comuns que a gente precisa sensibilizar a população, que se a gente trabalhar de maneira coletiva, a gente vai ter bons resultados, porque não adianta, Luciano, enquanto secretário de Meio Ambiente, juntamente aqui com o Ranieri e os demais, ficar a Vanessa, né, pensando de maneira contínua, buscando os projetos, como eles se inscreveram aí, né, na portaria do Ministério da Cidade, para receber esse apoio técnico e elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Se a população não contribuir de maneira direta, seja desde lá da elaboração, desde a base, até quando forem ser implementados projetos e ações que vai ser sugerido no Plano Municipal de Saneamento Básico. Porque depois, lá, daqui a alguns anos, daqui a 2 anos, quando esse plano virar lei, que Luciano for correr atrás das verbas, né, dos recursos financeiros a níveis aí federais para trazer os investimentos para o município, ele vai também precisar e deve contar ainda com o papel da população, da participação social nesse processo, né? Seja fiscalizando, seja cobrando efetivamente que aquilo que vai ser posto lá em lei aconteça de fato, né? Não seja só mais um documento na mesa da gestão, não é isso? Então, a população ela tem um papel direto e efetivo diante do Plano Municipal de Saneamento Básico. O que é saneamento básico, né? A gente já vem falando aqui de saneamento básico desde o período aqui da manhã, né? Então, acredito que vocês já sabem, se a gente fizesse uma prova aqui, todo mundo ia tirar 10. Saneamento básico é o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais. São 4 serviços que compõem o saneamento básico, né? Então, a gente escuta muito discurso assim, eu não tenho acesso a saneamento básico. Lá na minha rua não tem esgoto. Então, não significa que você não tem acesso. Você não tem acesso aos 4 serviços do saneamento básico. Você, às vezes, tem abastecimento de água, mas não tem a coleta e o tratamento do esgoto, né? Às vezes tem os 2, como aqui na sede tem abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas não tem a drenagem e o manejo de águas pluviais. Mas aqui no município, pelo que eu entendi, na parte urbana, tem acesso a 3 serviços, né? Esgotamento, abastecimento e a coleta de resíduos, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, né? Ainda não tem de maneira mais efetiva a questão da drenagem das águas pluviais, mas que aí são planos futuros, não é isso, Luciano? Então, saneamento básico, de acordo com a Lei 11.445, que é a nossa lei do saneamento básico, atualizada aí através da 14.026 de 2020, é a composição desses 4 serviços, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, drenagem e manejo de águas pluviais. E o que é um PMSB? Quem estava aqui pela manhã já aprendeu, mas aí quem não teve a oportunidade de vir pela manhã, um PMSB é o principal instrumento da política pública de saneamento básico a ser adotada pelo titular de serviço, que é o município, de acordo aí com a lei que eu acabei de citar. Então, nós vamos realizar aí a elaboração desse plano, desse PMSB, que é esse instrumento estruturante da política pública, porque ele é o planejamento, ele é um documento de planejamento a curto, médio e longo prazo, no horizonte aí de 20 anos, sendo revisado a cada 4 anos, conforme prevê a legislação. Então, nós vamos elaborar aí os produtos A e B, C, D, E, F e G. Né? O produto A e B são os que a gente, etapa agora que a gente está realizando, a gente fecha essa etapa do produto A e B com esse momento aqui, que a gente está realizando aqui à tarde. Então, todas essas reuniões que a gente realizou no dia de hoje, elas vão estar lá no produto. Quando vocês forem ler esse produto
e no final dele aprovado, o município também deve disponibilizar para que toda a população tenha acesso através do site da prefeitura ou do Instagram. Então, lá vocês vão ver, né? No dia 14, a gente realizou a primeira oficina, a gente realizou a reunião ordinária, realizou à tarde o evento público. Vai estar lá a foto de vocês, vai estar lá a participação direta de vocês, enquanto comitê, enquanto sociedade civil. E aí, quando a gente tiver o produto A e B aprovado, a gente vai caminhando para o produto C, que é o diagnóstico técnico participativo, onde a gente vai realizar aí os eventos setoriais naquelas localidades de Serrolândia, Serra Branca e aqui na sede. A gente vai realizar só com essas 3 localidades? Não. O PMSB ele abarca todo o município, área urbana e rural, mas a gente setoriza para facilitar o acesso das localidades, né, nessas reuniões que a gente chama de eventos setoriais. Então, em cada uma dessas localidades vai ser um ponto central, mas aquelas regiões ali circunvizinhas devem se deslocar até esses pontos para que participe dos eventos setoriais e contribua junto conosco na elaboração do diagnóstico técnico participativo. A gente finaliza essa etapa, a gente parte para o produto D, que é o prognóstico, onde a gente vai apresentar as soluções referentes aos 4 eixos do saneamento básico. E aí a gente vai caminhando até a gente chegar lá no produto G, onde vai contar aí com a minuta de lei que vai ser colocada para apreciação do legislativo. E assim o PMSB possa se tornar lei, e aí o município vai ter um instrumento e vai estar em conformidade legal, né, com a legislação, para que possa ir buscar os investimentos necessários que ainda precisa aqui para o município. Qual a importância de um PMSB para um município, né? Diante de tudo que a gente já colocou aqui, eu vou enfatizar novamente a importância que é o marco histórico que é aqui para o município de Ipubi, a elaboração de um plano municipal de saneamento básico, né? A portaria 591 de 2024, ela deu a possibilidade aí dos municípios de até 15 mil habitantes, né, que não possuem plano municipal de saneamento básico, se inscreverem e, se atendesse aos critérios ali exigidos, receber o apoio técnico para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. E assim, Ipubi se inscreveu, atendeu os critérios, e aí, através de um aditivo, vocês hoje estão sendo contemplados com esse benefício, né? E como é que isso funciona? O governo federal, através do Ministério da Cidade e da Univasf, forma aí uma parceria, através de um termo de execução descentralizado, que vai fornecer esse apoio técnico ao município de Ipubi. E assim nós iniciamos lá em janeiro todo esse processo, junto com o município. Então, a importância é a inclusão e a participação social, que visa universalizar o acesso ao serviço de saneamento básico para toda a população através do envolvimento da comunidade. A lei 14.026, ele diz que 99% da população até 2023 precisa ter acesso à água potável. E que 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto até 2023. Então, em 2020 e 2023, ainda 2033 estava longe, um pouquinho, né? Mas cada vez mais está mais próximo, né? Como é que os municípios vão conseguir o acesso universal, né, conforme está previsto em lei? O PMSB é um instrumento que vai possibilitar os municípios conseguirem garantir isso, né? Quer dizer que é 100% de garantia? Não, mas a gente precisa partir de um princípio, né? Todos os mecanismos que a gente pode utilizar para que a gente garanta o direito de cada cidadão, a gente precisa utilizar, né? Hoje, o acesso à água, né, ele virou um direito fundamental. Está lá, né, garantido pela Constituição, da mesma forma que o direito à saúde, o direito à educação, né, um direito social. Então, tudo isso é a importância de se ter um PMSB, porque por mais que não seja algo que a população visualmente, não é uma obra que você inaugura ali na praça, e aí você chama a população e diz, está aqui. Mas a gente também vai ter os resultados, né?
A gente vai ter lá os documentos. A gente precisa trabalhar de maneira transparente. Por isso que, a cada final de etapa que a gente cumpre, a gente disponibiliza esses produtos no site da prefeitura ou no portal da transparência, para que a população tenha acesso a esses produtos e veja que o município está trabalhando e está iniciando aí uma etapa importantíssima para que lá na frente consiga ainda mais investimentos, né, para os 4 eixos do saneamento básico. Saúde pública. Saúde pública é um outro fator importante porque reduz os riscos de doença, né? Diminui os gastos com internação. Então, um município que ele trata o esgoto, que ele coleta e trata, ele diminui ali o risco da população a doenças que está relacionada a esgotamento sanitário. Então, tudo isso melhora a qualidade de vida. Se eu vou comprar um imóvel numa rua que tem coleta de esgoto, que o esgoto não está lá a céu aberto, minha casa vai valer muito mais do que a casa numa rua que o esgoto está lá. Porque quem é que vai querer morar, né? Às vezes a gente mora porque já comprou ali há muito tempo e, enfim, não tem muita opção. Mas se eu tenho opção de escolha, eu vou escolher onde não tem, né? Então, também melhora os investimentos, né? Valoriza os imóveis. Entra em conformidade com a lei, como eu já bem coloquei, garante aí o acesso a recursos, né, que é necessário a partir de 2025, como eu falei pela manhã. Os municípios só conseguem acesso aos recursos federais se tiverem o PMSB. Se não tiver, não consegue. Inclusive, aí eu volto a reforçar novamente, existem municípios que, inclusive, o Ministério Público já está aí no pé deles, cobrando que eles elaborem o Plano Municipal de Saneamento Básico. Não é barato e não é fácil, né? Fazer um diagnóstico técnico participativo, prognóstico, propor ações e projetos de qualidade que retratem a realidade do município não é algo que se é fácil de fazer e nem que se faz da noite para o dia, né? Requer tempo, planejamento e investimento. E participação. Conforme planejamento, né? Então, como eu já falei, o PMSB ele é um instrumento de planejamento, porque a gente precisa saber para onde estamos indo, como vamos fazer, o que precisamos fazer e como vamos fazer. Isso é planejar. Não adianta também só buscar e não saber nem o que fazer com o recurso que vai se receber, né? E como, de fato, efetivamente, vai investir aquele recurso. Porque eu posso fazer um projeto que não atenda a necessidade aqui do município. Como é que eu vou saber o que precisa de investimento na área de abastecimento aqui? Como é que eu vou saber o que é que eu preciso na área de drenagem? Ou como é que eu melhoro a questão da logística aqui do aterro sanitário, né? Que manda lá para o Ceará. Tudo isso é com estudo. E, a partir disso, um planejamento do que a gente tem de proposta para melhoria nesses embates, né? Nessas dificuldades que o município ainda encontra. A participação social, ela deve ser garantida, né, em todas as etapas da elaboração do plano, desde o diagnóstico participativo, do prognóstico, dos programas, projetos e ações, dos indicadores e da validação, né? A revisão do plano final com a comunidade, assegurando aí o controle social e a assertividade. A Lei 11.445, ela fala do controle social, né? A gente precisa assegurar a participação da sociedade em cada etapa. E aí fica parecendo que eu estou redundante e que eu vim aqui fazer uma palestra só falando disso, né? Mas é porque é a necessidade. Não é porque eu, Bruna, enquanto assistente social, defendo que os sindicatos, os conselhos e todos os segmentos precisam estar ali, mas é porque, de fato, efetivamente, a gente só consegue uma assertividade maior, uma qualidade maior no produto final que a gente vai entregar aqui ao município, se a gente garantir a participação social. Se a gente conseguir unir grupos e diferentes grupos com interesse em comum, que é discutir a política de saneamento básico, né? E não é só discutir de maneira aleatória, chegar aqui e ficar brigando, falando, né, da concessionária ou da gestão, ou de A ou de B, mas é discutir a problemática na sua raiz, né? O que hoje a gente tem de dificuldade, como que a gente supera essas dificuldades? Quais são os impactos na vida de cada um, né? A ausência daquele serviço ou a ineficiência daquele serviço. É discutir de maneira técnica.
e participativa. As estratégias, ela tem um papel fundamental, né, na mobilização. Então, a gente utiliza aí, desde esses momentos, como evento público, os eventos setoriais, né, as demais oficinas que a gente vai realizar mais adiante, lá na etapa do produto C, do D e assim sucessivamente. Também a consulta popular, através de questionários, né, que a gente vai realizar. Então, temos uma gama de metodologias que a gente vai utilizar daqui para frente, para que a gente alcance os nossos objetivos com relação ao PMSB aqui do município de Ipubi. Aqui eu já apresentei, né, pela manhã, acredito que a maioria já estava, né? São os nossos recursos materiais que a gente utiliza. Então, se Luciano e Vanessa, vocês disserem assim, ó, Bruna, disponibiliza esse material. Hoje eu não tenho ele ainda impresso, mas a gente providencia, disponibiliza a versão em PDF que a gente tem, para que você já faça esse papel aí de mobilização, já apresente esse material nas escolas, nas feiras, nas reuniões de associação, nas reuniões dos conselhos municipais, do sindicato. Tudo isso vocês já vão utilizando. A gente tem um município que eu acho muito bacana, que é São José do Belmonte, né? Não sei se vocês conhecem, aqui de Pernambuco. E aí tem uma pessoa lá do Comitê de Coordenação que toda oportunidade que ele tem, ele é agente de saúde, né? E faz parte de vários movimentos lá no município. Então, toda oportunidade que ele tem lá no município de divulgar o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele está lá divulgando. Ele aproveita uma reunião que ele vai fazer para tratar de um tema específico do município, ele já divulga a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, isso é importantíssimo. Se a gente tem essas figuras, né, que nos ajudam nesse processo de mobilização, já faz total diferença. Essa é mais uma. E aí a gente utiliza de apresentação de audiovisual, quando a gente foi elaborar, fazer o convite, né, mobilizar toda essa estrutura para esses eventos de hoje, a gente mandou lá um vídeo no grupo, né? Então, se vocês disserem assim, ó, faça um vídeo aí específico falando do que é um PMSB, as etapas, conversa com a gente, que a gente entra num acordo, né? E a gente vê o que é melhor para o município, como é que o Plano Sanear pode auxiliar vocês para que a gente possa fazer esse processo também de divulgação. Porque a gente utiliza desses recursos de apresentação audiovisual, né, reuniões com entidades privativas e governamentais, questionários, né? Hoje a gente utiliza aí o nosso aplicativo, antes a gente utilizava muito o Google Forms, mas agora a gente tem um aplicativo muito bacana e intuitivo, que a gente consegue acompanhar as informações em tempo real. Se Vanessa colocar lá hoje, agora, nesse exato momento, uma palavra lá, o pessoal do escritório já tem acesso, atualiza em tempo real, né? Então, além disso, as dinâmicas interativas, né? Que é um meio, um recurso também a gente utilizou pela manhã e vamos utilizar aqui agora à tarde. Alguma dúvida até aqui? Alguma colocação? Certinho, né? Nossa TV Plan Sanear, inclusive estamos ao vivo na nossa TV Plan Sanear, vai ficar lá gravado, e aí depois vocês podem até assistir, divulgar, né, e tudo mais. Conectar, o Plan Sanear Conectado, o nosso podcast, lá a gente disponibiliza episódios, né, temas importantes para o saneamento básico, com autoridades, né, aí do Ministério da Cidade, que discute e trabalha essa política há 20 anos, 30 anos. Então, é mais uma oportunidade de conhecimento e aprimoramento, né, das informações, e a gente está sempre disponibilizando episódios novos lá também. Esse é o nosso Instagram. Rodrigo já bombou nosso Instagram hoje de foto aqui da nossa oficina pela manhã. Então, se vocês seguirem e forem lá agora nos stories, vocês vão ver vocês que participaram aqui pela manhã, já está lá todo mundo, né? E se a comunicação aqui da Prefeitura publicar também, nos marquem para que a gente possa também fazer essa divulgação. Porque é aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. E aí, cada vez mais, vocês vão ser mais vistos ainda, né? E quem é visto é lembrado. Então, tá tudo certo. Aqui é só para mostrar, né, a tela do nosso aplicativo, o nosso site, Plan Sanear, se vocês botarem no Google. Lá sempre vai ter também as atualizações. A gente está organizando o site para ficar bem intuitivo. Então, lá vai ter uma linha do tempo. Quando vocês disserem assim, um belo dia vocês acordam lá e dizem, meu Deus, como é que está a elaboração do plano, né? Porque a gente vai ter períodos mais intensos, de muita solicitação de informação, de aprovação de produto e tudo, mas vai ter um momento ali entre um e outro que a gente vai estar mais calmo, né?
organizando as coisas para o próximo. E aí vocês vão dizer, meu Deus, como é que está lá o plano municipal de Pubi? O que será que está acontecendo? Parou? O que, que aconteceu? Aí vocês entram lá no site, lá vai ter uma linha do tempo, vocês vão saber exatamente onde que a gente está, qual etapa que a gente está cumprindo. Aqui é só para mostrar que a gente elabora jogos, né? Então a gente está pensando em metodologias para como a gente vai executar os eventos setoriais, né? Para que seja dinâmico, interativo, é, lúdico, né? Às vezes a gente quer extrair uma informação da pessoa, mas ela não consegue passar aquela informação se eu chegar lá de maneira técnica, né? Falando de lei, falando de termos técnicos, eu preciso explicar de maneira mais didática. Então a gente utiliza de jogos, né? E de outras metodologias que vocês também vão nos ajudar a construir aqui para o município de Ipubi. Esses jogos, corrida das boas práticas, quiz dos 4 eixos do saneamento, também são formas de vocês aprenderem, né? Jogando, e aí vai estar disponível também no nosso site. Esse é o nosso cronograma das atividades de mobilização, né? Então, eu já mandei lá no grupo hoje pela manhã, assim que acabou a reunião. Então, vocês podem acompanhar qual a previsibilidade de acontecer cada etapa que a gente vai cumprir, né? Então, ficou com dúvida, quando é que eles vão voltar aqui no município novamente, vai lá no cronograma que a gente tem lá toda a atualização. E se houver qualquer alteração, a gente manda com antecedência para que vocês se organizem também. E aí chegamos novamente na etapa onde vocês vão contribuir de maneira direta com as estratégias aqui que funcionam para o município, né? Qual a melhor forma de mobilização, de comunicação no município? Então, da mesma forma que pela manhã, quem estava aqui presente e nos indicou, pode fazer novamente aqui agora à tarde. Serve como nossa lista de presença e também a gente vai utilizar essas informações para a escrita do produto. Quando vocês pegarem lá o produto que vocês forem ler para discutir e aprovar, vocês vão ver que lá vai conter exatamente as informações que vocês passaram aqui para a gente. Que se aqui funciona o WhatsApp, se é carro de som, se aqui funciona melhor a rádio, né? Hoje a gente utilizou o recurso da rádio para divulgar o evento, né, público. Se nada disso aqui funciona, se aqui a gente precisa fazer de maneira mais incisiva, né, a mobilização, se a gente precisa participar, nem que seja por videochamada, de uma reunião do Conselho Municipal, do encontro do sindicato, para que a gente mobilize aqui a população. Então, tudo isso vocês vão nos dizer através dessa dinâmica. Então, eu gostaria que, novamente, vocês, por gentileza, abrissem o celular de vocês, lessem o QR Code. Qualquer dificuldade, se não conseguir, não abre, né? Aí, Rafa vai nos dar o suporte aqui, passando para vocês. Já está no jeito, né, Rafa? Prontinho aqui. Quem não estava pela manhã, você preenche seus dados e aí logo na página seguinte você já vai ter uma gama de possibilidades de estratégia de comunicação e mobilização. E pode escolher mais de uma, não precisa ser só uma. Por favor, coloquem os contatos também de rádio, carro de som. Se aqui tem um blog no município que é famoso, lá em Petrolina a rede cheia de blog. Então, se vocês tiverem um blog para indicar que a gente possa divulgar as informações e vai ser bem visto, né? Vai mobilizar aí. Então, por favor, nos informe.
Mundo conseguiu alguma dificuldade? Não conseguiu, não? Tu não conseguiu ler o QR Code? Deixa eu colocar para você. Você coloca seu nome completo, o telefone, aí vai para a próxima página. Já estão nos seguindo no Instagram? Já foram lá acompanhar nossas fotos? Rodrigo caprichou, vocês estão vendo? Obrigada. Acredito que todo mundo já conseguiu responder, não é isso? Perfeito. Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos encaminhando aqui para os momentos finais, né, da nossa, do nosso evento público. Isso. Eu vou pedir para que vocês leiam mais um QR Code para fazer a nossa pesquisa de satisfação agora do evento público, né? De manhã a gente fez da oficina. Aí agora à tarde a gente precisa fazer do evento público. E é rapidinho, novamente eu vou colocar aqui no tablet para quem não conseguir fazer, tá bem? E vou colocar também aqui no meu telefone. E aí, enquanto vocês respondem a nossa pesquisa de satisfação, eu gostaria de ouvir vocês, né? Dona Marinalva, como coordenadora eleita, Luciano, como coordenador aí do comitê executivo, e os demais, Ranieri também, aqueles que gostariam de dar uma palavra, né? E aí eu deixo a palavra aberta a vocês. E também agradecer a disponibilidade de vocês que estão aqui nesse momento, um momento de troca, de aprendizado, né? E aí ratificar um pedido, né? Para que vocês divulguem ainda mais o Plano Municipal de Saneamento Básico aqui de Pubi. Avisem já aí as comunidades que no mês de, lá por volta entre julho e setembro, no segundo semestre, a gente vai voltar aqui no município para a realização dos eventos setoriais. E aí divulgar a importância, né, da participação da comunidade nesses eventos. A gente quer ouvi-los e a gente precisa da participação. Então, eu gostaria de contar com vocês para que vocês realizem essa mobilização junto conosco e toda e qualquer dificuldade, qualquer necessidade que vocês tenham, manifestem para a gente, para que a gente possa encontrar uma solução. E que no final, eu tenho certeza que a gente vai construir um excelente plano municipal de saneamento básico aqui de qualidade, né, eficiente, que retrate a realidade aqui do município de Ipubi. Então, eu conto com o apoio de vocês e nos vemos muito em breve. Desejo a vocês um excelente feriado aí, né?
e que nossa parceria seja cada vez mais exitosa, tá certo? Muitíssimo mesmo obrigado. Gostaria de falar alguma coisa, dona Marinalva? Boa tarde a todos. Novamente, eu gostaria de dizer a vocês que o próximo evento, se Deus quiser, primeiramente, nossos eventos não são assim, né, Luciano? Nossos eventos são sempre participativos, tem participação. Nós, como com esse trabalho, a gente vai procurar estar dizendo também nas associações, nas comunidades. Serrolândia, que é uma comunidade muito carente, né, desse trabalho aqui, a gente precisa avançar e pode ter certeza que vamos avançar junto com o nosso povo de Impubi e com vocês. Vamos fazer esse plano, construir esse plano e fazer com que a próxima reunião nós tenha aqui essa casa cheia, né, minha gente? Muito obrigada. Vamos fazer um registro oficial, né? Tirar uma foto bem bonita de todo mundo, para a gente encerrar aqui nossa tarde. Conseguiram fazer a pesquisa de satisfação?